Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV, que queremos levar até si e desta vez a partir da Feira do Livro em Lisboa, este grande acontecimento nacional, aliás, o maior acontecimento nacional no que diz respeito ao mundo livreiro. E, como de costume, queremos lhe apresentar várias novidades da Paulus e não só, várias sugestões de leitura e um convidado, um dos nossos autores, que através de uma conversa quer dar-lhe a conhecer os conteúdos não só do livro que publicamos, mas também um pouco da sua história pessoal. E o nosso convidado neste programa vai ser o Padre António Vaz Pinto, sacerdote jesuíta muito conhecido e que, com a Paulus Editora, editou agora Iniciação à Fé Cristã para crentes, descrentes e duvidosos. Estou certo que não vai querer perder esta conversa, por isso o convite é que continue connosco. Olá, viva! Connosco temos o Padre António Vaz Pinto, sacerdote jesuíta, que se estreia com a Paulus Editora na publicação de uma obra, Iniciação à Fé Cristã para crentes, descrentes e duvidosos. Estamos curiosíssimos para poder conhecer um pouco mais acerca desta obra e não só, também acerca do Padre António Vaz Pinto. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Com muito gosto. Sim, Padre senhora. António, natural de Aroca? Não, natural de Lisboa, mas de origem de Aroca. origem de Aroca. Sim, Portanto, sim. em Lisboa iniciou os seus estudos. E a sua aproximação à Companhia de Jesus. Sim, eu fui aluno do Colégio São João de Brito, depois entrei para Direito e no quarto ano larguei para então me aproximar da Companhia de Jesus e entrar no noviciado. Depois fiz uma longa formação, não é? Que nós fazemos, licenciei-me em Filosofia, licenciei-me em Teologia na Alemanha, onde estive 5 anos e tive um privilégio raro. É que foi meu professor num semestre que passei em Regensburg, um famoso padre Ratzinger. Ratzinger, que nós conhecemos tão bem. Ora, aí está, o Papa Bento XVI. Foi meu professor e meu companheiro de autocarro. Inclusive. 3 vezes por semana íamos os dois a conversar no autocarro do centro da cidade para a Faculdade de Teologia. Portanto, então tenho dele uma grande proximidade. Uma grande proximidade, exatamente. Um excelente professor, aliás. Como era Sim, ele como professor? Muito bom, muito calmo, muito sereno, com aquele toque de timidez que é característico dele, muito arguto, muito respeitador, muito apreciado e extremamente conhecedor. Era um grande teólogo e um grande professor. Portanto, a inteligência dele sim, era a reconhecível no contacto pessoal com ele. Sim, completamente. Regressado a Lisboa. Bom, depois regressei a Portugal e o meu primeiro lugar não foi Lisboa, foi Coimbra. Com mais 2, fundámos o primeiro centro universitário da Companhia de Jesus. Que depois se espalharam pelo país. Que depois se foi espalhando um bocado, não é? Depois também vinha fundar aqui o COPAV em Lisboa e outras coisas mais, em cuja fundação, com muito gosto, estive. Padre António Vaz Pinto é um homem de grandes obras e de muitas obras também. Enfim. Como tem conseguido ir conciliando tudo isso na sua vida? Sabe, primeiro que tudo, eu gosto muito de responder às necessidades. Este é o meu critério básico e até eu emprego uma expressão engraçada, emprego e comunico aos outros. Se podes, deves. Se deves, faz. E, portanto, é olhar para as necessidades do mundo que me circunda, aos mais variados níveis. Por exemplo, estive na fundação do Banco Alimentar contra a Fome, estive na Fundação dos Leigos para o Desenvolvimento, estive na Fundação do Centro São Cirilo para apoio a refugiados, isto já no Porto, e estive na fundação destes 2 centros universitários, enfim, mais coisas, mas chegam a estas, não é? E, portanto, quer dizer, é a preocupação de responder a necessidades e depois eu julgo que tenho uma boa capacidade de escolher os meus colaboradores e de delegar. Não tenho nada a mania de fazer tudo, porque não é possível, não é? Agora, vou, entre aspas, controlando, vendo as coisas, tomando conhecimento das coisas. Fui, por exemplo, alto comissário para a imigração, não é? E tudo isso só foi possível com uma boa equipe e com ideias claras e uma liderança forte, mas muito próxima. E esta obra, Iniciação à Fé Cristã para crentes, descrentes e duvidosos, brota precisamente de toda esta experiência. Sim, mas muito concreta. Quando fomos parar a Coimbra para fundar o primeiro centro, verificámos que imensa gente vinha ter connosco, sobretudo universitários, com grandes dúvidas de fé, de vida cristã, etc.
Mas também reparámos que grande parte das dúvidas eram comuns, não é? E em vez de eu estar a falar com uma pessoa durante 1 hora e daqui a 15 dias falar outra vez, começámos a ter esta ideia básica que era juntar as pessoas, não é? Cá está, crentes, descrentes e duvidosos, num fim de semana, onde pudessem pôr todas as suas dificuldades e a partir das dificuldades e das dúvidas das pessoas ir respondendo num curso muito intenso e intensivo de um fim de semana. Bom, e é esta a história deste aquilo que a gente chamava o CIF, Curso de Iniciação à Fé, ou Curso de Rápida Fé, não interessa agora o nome, que acabou por se consolidar nisto. Eu tenho continuado a dar estes cursos, mas já tinha este sonho há muito tempo. Eu tenho uns esquemas para eu me guiar e que forneço às pessoas quando acaba o curso, mas não era suficiente. Achei que valia a pena, é um trabalho de muitos anos que está aqui, sintetizado, valia a pena facultar isto para quem tenha dúvidas, questões ou queira compreender melhor a sua própria fé. É refazer o puzzle, como dizia alguém. E de facto a capa é isso mesmo, acaba por ter um puzzle que o centro da fé acaba por ser Jesus Cristo. Exatamente, está na origem de claro. E que características tem a nossa fé cristã? A nossa fé cristã. Bom, tem muitas, enfim, isso é uma pergunta muito vasta, ou melhor, a pergunta não é vasta, a resposta é que é. É uma fé que só pode ser compreendida no contexto da revelação de Deus. A fé responde à revelação de Deus. E essa revelação de Deus deu-se de um modo histórico, progressivo, iniciando-se no Antigo Testamento, tendo o grande momento no grande revelador insuperável que é o próprio Jesus Cristo, que nos revelou que em Deus há Pai e Filho, num terceiro momento o Espírito Santo, e que a partir daí, formada esta comunidade a quem chamamos Igreja, foi transmitindo século a século a revelação de Deus para nós podermos, livremente e conscientemente, dar o nosso sim. É isso que é a fé. Portanto, a fé aprende-se. A fé... Não se vive de rendimentos na fé. Não se vive de rendimentos, exatamente. A fé pode-se perder, exatamente. Como uma pessoa que nasce muito rica. Mas se não tratar dos seus bens, em pouco tempo fica na miséria, ou pode ficar na miséria. E eu creio, do contacto que tenho com pessoas, que é muitas vezes isso que acontece. Eu vejo muitas pessoas descrentes, que são descrentes simplesmente, primeiro, porque tiveram uma má catequese. A catequese é deficiente, em geral. Sobretudo, deficiente neste sentido, é porque apanha um período muito curto da vida e muito infantil. Não há uma catequese adequada para uma pessoa que faça o ensino secundário e a universidade. E, portanto, é um desfazamento enorme entre o seu nível cultural e o seu nível religioso. Isso não pode deixar de provocar fraturas, cisões, dúvidas e tudo mais. Isso é um primeiro aspecto. O outro aspecto muito importante também é que a pessoa muitas vezes foi educada na fé, teve alguma prática de fé, mas depois abandona. E cá está, o capital vai-se esgotando. Às tantas, as coisas deixam de fazer sentido, não é? O problema não é das coisas, nem da revelação, mas da nossa atitude pessoal. E daqui a importância desta obra, que de facto ajuda a quem quer aprofundar ou até mesmo superar nas cinzas de uma fé porventura adormecida, encontra nesta obra. Portanto, não é uma obra que se destina a académicos, mas a toda a gente. Sim, a toda a gente. Evidentemente não é uma obra para pessoas que têm a 4ª classe apenas, não é? Tem que ser, quando se explica oralmente, ainda se pode descer a esse pormenor, não é? Dessa explicação. Mas não é preciso ser licenciado, não é preciso ter feito cursos bíblicos, não é preciso nada disso. É começar por aqui. E por outro lado, parece-me interessantíssimo que o facto de considerar uma iniciação à fé de uma forma condensada, porque hoje nós temos pouco tempo para tudo, não é? A falta de tempo, no que diz respeito à fé também, acaba por ser um impedimento para um aprofundamento maior. Claro que, como aliás digo aí, não é? E é óbvio, nem precisava de dizer, é muito natural. Isto não se trata de uma lavagem ao cérebro. E, portanto, isto são linhas que mostram como a fé tem coerência, e, por um lado, e por outro, como responde às grandes questões do homem. É normalíssimo, eu quase diria que é anormal que não aconteça,
que a pessoa tenha vontade agora de aprofundar num determinado aspecto. Os sacramentos, não é? Falo um bocadinho, mas não posso estar aqui a fazer em 100 páginas ou 90 páginas o desenvolvimento de todos os sacramentos. A transmissão da fé, quer dizer, tudo isto é um abrir de estrada para que agora as pessoas possam escolher, compreender, procurar e encontrar mais aprofundadamente. Na primeira parte do seu livro, que intitula O Homem à Procura de Deus, queria lhe perguntar, o homem ainda procura Deus? Procura sempre. A procura de Deus pode ter aspectos diferentes, não é? Quer dizer, nós vivemos todos em sociedades mais religiosas, onde a problemática de Deus se punha expressamente. Isso muitas vezes já não acontece no homem deste século, que é um homem já secularizado. Mas está implícita a procura de Deus na procura de justiça, do bem-estar, da realização própria, da verdade, do bem. Está lá, não é? Agora é preciso explicitar esta busca. No contexto e com as linguagens próprias. Exatamente. Depois, na segunda e terceira parte, fala-nos da revelação no Antigo e no Novo Testamento. Exatamente. Que distinção encontramos assim em poucas palavras? São completamente distintas, não é? Repare, Deus, para se revelar ao homem, teve que encontrar um meio humano de se revelar. Isso significa que se revelou evolutivamente ou historicamente. E, portanto, no princípio, não é? Nem sequer havia a capacidade humana coletiva de absorver a revelação toda. E por isso eu seleciono, dentro do Antigo Testamento, 3 coisas que me parecem fundamentais. Primeiro, o modo como Deus se revela. Depois, o problema da criação, que tem muito a ver com o evolucionismo, com essas coisas todas, não é? E depois também o problema do mal, o início da resolução do problema do mal, o chamado pecado original, etc, etc. Isso é o que eu tiro mais do Antigo Testamento. E, quarto ponto, a esperança do Messias revelador. E assim se passa do Antigo para o Novo Testamento. E cá temos Jesus Cristo. Jesus Cristo no centro e fundamento Exatamente. de tudo. Depois, na quarta parte, a fé, a resposta do homem à relação de Deus. Exatamente. Deus faz perguntas e o homem responde pela fé. Sim, Deus começa, cria, o homem faz perguntas, Deus responde pela revelação e o homem responde pela fé. Mas a fé é muito mais... Aliás, tomo à letra o conceito magnífico do Concílio Vaticano II na Dei Verbum, que é o documento próprio sobre a revelação, que é estupendo, e que chama a atenção, e bem, para que a fé não é apenas uma adesão intelectual. É a entrega global do homem à revelação toda e, portanto, mete o coração, mete a cabeça, mete tudo aquilo que o homem é. Só isso é que vai responder àquilo que o homem procura, não é? Aliás, o Papa Francisco, nesta última exortação sobre a santidade, fala mesmo do perigo do neognosticismo e do neopelagianismo, não é? Exatamente. Portanto, é isso que eu procuro. E também, outra coisa que eu até tenho muito esquematizado aí e que eu gostava de que fosse lido, que é o seguinte, que é a lógica da fé é a mesma lógica do amor humano. O que é que acontece entre um homem e uma mulher que se conhecem? Vão se aproximando, vão trocando palavras, vão fazendo uma história comum, até que chega um momento em que optam. É a opção de fé, não é? E a partir daí formam um todo, formam uma comunhão ou uma comunidade. É exatamente o que se passa ao nível da fé. Um Deus que se aproxima, que se revela no Antigo Testamento e no Novo através da Bíblia e concretamente Jesus Cristo, que aproxima o homem da sua revelação, e depois esta ideia de que a fé tem fundamentos, mas supera os seus fundamentos. Se eu vou perguntar a uma pessoa porque é que casou com a Teresa e não com a Francisca, ele é capaz de encontrar uma série de argumentos, mas isso não justifica a sua fé, não é? Explicam-na, mas não a justificam, porque a fé supera os seus fundamentos. E com os descrentes? Porque no seu livro fala de há vários tipos de descrentes. Sim, claro, repare. Como abordar esta questão? Sim, é uma questão que muita gente põe e que eu gosto muito de responder. Há vários tipos de descrentes, quer dizer, há a pessoa
que não quer crer, não é? Portanto, que se fecha, pronto, não há nada a fazer, Deus, que nos criou livres, respeita a nossa liberdade. Não creio nada que sejam muitas as pessoas que estejam nesta atitude. O que acontece é que há muitos descrentes de outras religiões, descrentes no cristianismo, mas que procuram a verdade e o bem. Na medida em que procuram a verdade e o bem, sem o saber, já estão captados por Jesus Cristo, porque Ele é a verdade e o bem. E, portanto, salvam-se, digamos assim, indiretamente, porque a primeira de todas as normas religiosas, antes de tudo e antes dos 10 mandamentos, é a fidelidade à nossa consciência. Quem segue efetivamente a sua consciência, na verdade e no bem, está em Jesus Cristo, mesmo que não o saiba. Agora, isto remete-nos também para as implicações da fé na vida da sociedade e na vida social. Exatamente. A partir daqui, tudo é possível. O reconhecimento do outro, não é? As condições de justiça, a construção da paz, uma coisa que aqui que estamos, no sítio em que estamos, que é bem patente, que é a natureza, o respeito pela natureza. O homem tem que respeitar o seu ambiente natural, do qual, aliás, faz parte. Daqui brota tudo, mas brota deste centro, ou desta fonte, talvez seja melhor, esta fonte de água viva. Agora, a fé também não pode ser algo remetido apenas para o indivíduo, ou para uma dimensão privada e simplesmente subjetiva. Exatamente, claro que tem uma dimensão privada, mas a coisa mais natural é que as pessoas que partilham da mesma fé se associem, chamemos-lhe igreja, não é? E depois que, onde quer que vivam, estejam, digamos assim, a fecundar e a receber a sociedade onde estão. E, portanto, a fé necessariamente tem uma expressão societária. Encurralar a fé na liturgia e na oração pessoal é tirar-lhe os braços. É um homem sem braços, não é? Bom, portanto, isso é óbvio, não é? E creio que hoje isso está a ser mais respeitado e mais reconhecido, não é? Esta ideia de encurralar a fé apenas nos templos e nas coisas... É prejudicial para todos. É prejudicial e não tem sentido. Não há direito a que um clube de futebol se organize. Claro que há. Um grupo, um sindicato, claro que há. Então, e as pessoas que têm uma parecença e uma semelhança de convicções e de coisas, não se podem reunir e influir na sociedade democraticamente, com grande respeito e tal. Com certeza que sim. E agora a última pergunta, para terminarmos esta nossa belíssima conversa. Sim, o que é que a fé tem trazido ao Padre António Vaz Pinto até aos dias de hoje? Bom, eu quase diria que tem trazido tudo. Quer dizer, eu não compreendo a minha vida sem a fé. A fé, depois desta elaboração, desta reflexão e desta adesão, transforma-se na coisa mais importante da condição humana, que é a confiança. Nós precisamos de confiança. Repare, uns confiam no dinheiro, outros na saúde, outros nos amigos, outros no nome, outros na inteligência. São tudo formas da pessoa ser livre. Muitas são ilusórias, estas que eu apontei. Ora, na medida em que Deus está na minha vida e confio nele, no seu amor, não só na sua existência, mas no seu projeto para mim e para tantos outros através de mim, eu ganho esta confiança fundamental que me permite continuar a viver com alegria, anunciar a boa nova, fazer aquilo que julgo estar nas minhas mãos, para que outros também o encontrem e possam experimentar a confiança que eu experimento. Padre António Vaz Pinto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Com muito gosto. E assim, aconselho vivamente Iniciação à Fé Cristã para crentes, descrentes e duvidosos. Uma obra que certamente não vai querer perder e aconselhar aos demais. Cá estou eu para lhe apresentar mais sugestões de leitura e gostava de começar com uma sugestão de leitura para os mais pequenos. Bíblia Infantil, publicada pela Paulus Editora. As crianças gostam sempre de histórias, provavelmente ao final do dia, para adormecerem. E a Bíblia é sempre uma boa fonte de histórias e, sobretudo, se estas histórias são acompanhadas de belas ilustrações. É o que acontece com esta edição da Bíblia Infantil da Paulus Editora. Histórias não muito longas, histórias curtas, para possibilitar aos pais
para poderem acrescentar mais algumas indicações ou até mesmo pormenores acerca dessa mesma história e, ao mesmo tempo, ajudando a criança a construir o seu imaginário a partir destas ilustrações que estão pintadas, muito coloridas, cheias de dinâmica e de cor, que ajudam a criança a ir imaginando as várias histórias da Bíblia e depois, no final de cada história, certamente tem um pequeno resumo sobre aquilo que é a história e que possibilita depois a criança a poder também ela, por palavras suas, narrar esta mesma história. É importante que desde pequeninos as crianças se habituem à palavra de Deus, porque esta de facto, quando é vivida com seriedade, ajuda-nos a ir formando e a ir tomando decisões na nossa vida. E portanto a criança, quanto mais cedo tiver uma aproximação às histórias da Bíblia, mais cedo vai assimilar e assumir estes mesmos valores da palavra de Deus. Segunda sugestão, dieta com Deus. É verdade que este tempo é um tempo propício para as dietas, mas dietas não só corporais. E esta obra, Dieta com Deus, 30 dias para curar a ira, a maldicência, a inveja e o orgulho. Estes 30 dias, esta dieta com Deus, não é necessário fazê-la apenas no tempo de verão. É importante fazê-la ao longo de todo o ano, porque de facto muitas das vezes somos tentados pela ira, pela inveja, pela maldicência, pelo orgulho. E estes valores muitas das vezes fazem-nos ser ingratos para os outros, fazem-nos tratar mal os outros também, fazem-nos fechar em nós próprios, fazem-nos sentir sentimentos que nós muitas das vezes não queremos sentir. Então, para que não haja uma barreira na comunicação, na relação com os outros e, por consequência, na relação com Deus, é importante que façamos também esta dieta com Deus. São 30 dias de exercícios espirituais, chamemos-lhe assim, exercícios espirituais, para poder vencer estas tentações que muitas das vezes são fortes em nós e sentimos que elas são fortes em nós, sobre a maldicência, sobre a inveja, sobre o orgulho e sobre a ira. Então, uma obra escrita com uma linguagem simples, com referências bíblicas também, é um belíssimo percurso para podermos afastar de nós estes 4 não-valores que muitas das vezes nos tentam. E última sugestão, terceira e última sugestão que vos quero deixar é de Teresa Power, Em Tua Casa, Crónicas de uma Família Católica, publicada pela Paus Editora. A família Power é uma família numerosa, uma família católica que vive o Evangelho e procura viver o Evangelho na sua vida a partir das lidas cotidianas, a partir da vida familiar. E por isso, Teresa Power primeiro iniciou um blog onde foi colocando as suas reflexões e ao mesmo tempo as reflexões feitas em família a partir da Palavra de Deus, que depois a Paus Editora achou por bem poder publicar, porque nem toda a gente tem acesso à internet, nem toda a gente acaba por conhecer este blog, então quisemos levar a um público mais vasto esta obra tão útil e tão importante e que ajuda as famílias a partirem da Palavra de Deus, fazerem uma reflexão familiar e a crescerem as famílias enquanto famílias. Encontra aqui testemunhos de vida muito bonitos, reflexões bíblicas muito profundas, mas sobretudo uma ajuda quando às vezes o desânimo, o cansaço na família pode dificultar a vida familiar, a vida na educação dos filhos e muitas das vezes a fé acaba por ficar para o último lugar e se calhar às vezes a fé nem tem lugar na própria família. Então aqui está um bom livro que ajuda as famílias a viverem enquanto famílias cristãs e a viverem de facto os valores da vida cristã e os valores do Evangelho. Queridos amigos, chegou ao fim mais um programa Livros com Fé. Quisemos levar até si o que de melhor o mercado editorial livreiro, sobretudo a Paus Editora, tem publicado. Foram as várias sugestões que lhe apresentámos e na próxima semana voltaremos com mais um convidado e com mais iniciativas. Desejo uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.